Olá, que bom te ter por aqui. Meu nome é Flícia Barbosa e este é um canal Um Livro Me Ensinou. Você vem me acompanhando aqui recentemente e sabe que eu estou ajudando aos vestibulandos a fazerem a prova do SSA, vestibular da UPE, mais especificamente nessa sequência de vídeos com os livros cobrados no SSA 2. Então, se esse vídeo te interessa, fica aqui comigo e vamos juntos ler mais um conto africano. A leitura é deste livro aqui, Contos Africanos de Países de Língua Portuguesa. Aqui a gente tem alguns países que, além dos dialetos, além da fala deles, da africana, a língua oficial é o português. Então, esse é um livro que é cobrado no SSA2 e também caiu questões deste livro, 2 textos, na verdade, no ano passado. Então, há a tendência de que este ano também seja cobrado algum trecho. Eu expliquei um pouco melhor no vídeo anterior, né? Haja vista que gravei depois de ter passado a prova do SSA 3, tá? Teve uma curiosidade lá que eu observei e trouxe no vídeo anterior. Então, eu vou deixar aqui o link desse vídeo, se você não assistiu, e eu te convido para ir dar uma olhadinha lá também, tá? Para não perdermos muito tempo, você já sabe qual é a premissa, tá? Antes de cada texto, de cada conto, tem algo falando sobre o texto em si, algum esclarecimento, e ao final desse conto tem sempre uma mini biografia do autor. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o conto Nós Choramos pelo Cão Tinhoso. E quem escreve esse conto é Odjak. E Odjak nasceu em 1977 em Luanda, Angola, autor da novíssima geração de escritores africanos. Antes de publicar seu primeiro romance, Odjak já era conhecido como contista, poeta, roteirista e artista plástico. Sua obra, ganhadora de diversos prêmios literários, já foi traduzida para diferentes línguas, como alemão e chinês. Entre os seus livros estão Bom Dia, Camaradas, um romance, e Os da Minha Rua, que são contos, ambos publicados no Brasil. E agora vamos ler um pouco sobre essa pequena introdução do conto, não é? Nós Choramos pelo Cão Tinhoso faz referência ao conto do moçambicano Luiz Bernardo Uwana, publicado em 1964. Nós matamos o cão tinhoso. Então é meio que uma resposta, né? No conto original, né? No primeiro, não vou dizer original não, né? No primeiro, nós matamos o cão tinhoso. E agora ele escreve, nós choramos pelo cão tinhoso, tá? Então é uma consequência daquilo que eles leram no primeiro conto. Nele, Guinho, o menino narrador, se torna cúmplice da morte do seu cão, mesmo sofrendo com o ocorrido. Odjak também usa a voz de um narrador adolescente, retoma a emoção causada pela história do cão tinhoso. O conto de Odjak, como o de Luiz Bernardo ou Ana, traz as marcas da violência e da guerra na sociedade de Angola, que, tal qual Moçambique, após conquistar a independência em meados da década de 70, entrou em uma longa guerra civil. Então, algo de comum tem entre esses dois países lá da África, ambos falantes da língua portuguesa, e vamos descobrir juntos por que eles choraram pelo cão tinhoso. Foi no tempo da 8ª série, na aula de português.
Eu já tinha lido esse texto 2 anos antes, mas daquela vez a história me parecia mais bem contada com detalhes que atrapalhavam uma pessoa só de ler ainda em leitura silenciosa, como a camarada professora de português tinha mandado. Era um texto muito conhecido em Luanda, Nós Matamos o Cão Tinhoso. Eu lembrava-me de tudo, do Guinho, da pressão do Iar, da Isaura e das feridas penduradas do cão tinhoso. Nunca me esqueci disso, um cão com feridas penduradas. Os olhos do cão, os olhos da Isaura, e agora de repente me parecia tudo ali de novo. Fiquei atrapalhado. A camarada professora selecionou uns tantos para a leitura integral do texto. Assim queria dizer que íamos ler o texto todo de rajada. Para não demorar muito, ela escolheu os que liam bem. Nós, os da minha turma da 8ª série, éramos 52. Nossa, uma turma com 52 alunos é pressão, viu? Eu era o número 51. Embora noutras turmas tentassem arranjar alcunhas para os colegas, aquela era a minha pequena turma onde ninguém tinha escapado de ser alcunhado. E alguns eram nomes de estiga violenta. Estiga significa caçoar, ridicularizar. Muitos eram nomes de animais, havia o serpente, o cabrito, o pacaça, a barata da Sibéria, a Joana voa-voa, a gazela e o Jacó, que era eu. Jacó. Nome bíblico até, né? Deve ser porque eu mesmo falava muito nessa altura. Havia o ET, o Augustinho Neto, a Scooby-Doo e mesmo alguns professores também não escapavam da nossa lista. Por acaso, a camarada professora de português era bem porreira e nunca chegamos a alcunhar. Os outros começaram a ler a parte deles. No início, o texto ainda está naquela parte que na prova perguntam qual é e uma pessoa diz que é só a introdução. Os nomes dos personagens, a situação assim no geral e a maca do cão. A maca é a discussão, a briga, a confusão. Mas depois o texto fica duro. Tinha dado ordem num grupo de miúdos para bondar. Bondar é matar. Matar o cão tinhoso. Os miúdos tinham ficado contentes com essa ordem, assim muito adulta. Só uma menina chamada Isaura, afinal, queria dar proteção ao cão. O cão se chamava Cão Tinhoso e tinha feridas penduradas. E eu sei que já falei isto, mas eu gosto muito do Cão Tinhoso. Na 6ª classe eu também tinha gostado. Bué. Bué é uma gíria que significa bastante, muito dele. E eu sabia que aquele texto era duro de ler, mas nunca pensei que umas lágrimas pudessem ficar tão pesadas dentro de uma pessoa. Se coalhar é porque uma pessoa na 8ª série já cresceu um bocadinho mais, a voz já está mais grossa, já ficamos toda hora a olhar as cuecas das meninas. As cuecas são as calcinhas. As cuecas das meninas entaladas na gaveta, entre aspas. Queremos beijos na boca, mais demorados, e na dança de Slom, que é um tipo de dança aconchegado em ritmo lento. Queremos beijos na boca, ou ficamos todos agarrados até os pais e os primos das moças virem perguntar se estamos com frio, mesmo assim em Luanda, a fazer tanto calor. Se calhar é isso, eu estava mais crescido na maneira de ler o texto porque comecei a pensar que aquele grupo que eles mandaram matar o cão tinhoso com tiros de pressão de ar era como o grupo que tinha sido escolhido para ler o texto. Não quero dar uma responsabilidade na camarada professora de português, mas foi isso que eu pensei na minha cabeça, cheia de pensamentos tristes. Se essa professora nos manda ler esse texto outra vez, a Isaura vai chorar, bué. O cão tinhoso vai sofrer mais outra vez e vai rebolar no chão a rir do Guinho,
que tem medo de disparar por causa dos olhos do cão tinhoso. O meu pensamento final não estava muito longe do que foi acontecendo na minha sala de aulas. No tempo da 8ª classe, turma 2, na escola Mutu Iakevela, no ano de 1990, quando a Scooby-Doo leu a segunda parte do texto, os que tinham começado a rir só para instigar os outros começaram a sentir o peso do texto. As palavras já não eram lidas com rapidez de dizer quem era o mais rápido da turma a despachar um parágrafo. Não. Uma pessoa afinal e de repente tinha medo do próximo capítulo. Escolhia bem a voz de falar, a voz dos personagens, olhava para a porta da sala como se alguém fosse disparar uma pressão de ar a qualquer momento. Era assim na 8ª série. Ninguém lia o texto do Cão Tinhoso sem ter medo de chegar ao final. Ninguém admitia isso, eu sei. Ninguém nunca disse, mas bastava estar atento à voz de quem lia e os olhos de quem escutava. O céu ficou carregado de nuvens escuras. Olhei lá para fora à espera de uma trovoada que trouxesse uma chuva de meia hora, mas nada. Na terceira parte, até a camarada professora começou a engolir cuspe seco na garganta bonita que ela tinha. Os rapazes mexeram os pés com um nervoso miudinho. Algumas meninas começaram a ficar de olhos molhados. O Olavo avisou: "Quem chorar é maricas, então." E os rapazes todos ficaram com essa responsabilidade de fazer uma cara como se nada daquilo tivesse a ser lido. Um silêncio muito estranho invadiu a sala quando o cabrito se sentou. A camarada professora não disse nada. Ficou a olhar para mim, respirei fundo, levantei-me e toda a turma estava também com os olhos pendurados em mim. Uns tinham se virado para trás para ver bem a minha cara. Outros fungavam do nariz tipo constipação de cacimbo. A Aina e a Rafaela, que eram muito branquinhas, estavam com as bochechas todas vermelhas e os olhos também. O Olavo ameaçou-me devagar com o dedo dele a apontar para mim. Engoli também um cuspe seco porque eu tinha aprendido há muito tempo a ler um parágrafo depressa antes de ler em voz alta. Era aquela parte do texto em que os miúdos já não têm pena do cão tinhoso e querem lhe matar a qualquer momento. Mas o Guinho não queria. A Isaura não queria. A camarada professora levantou-se, veio devagar, perto de mim, ficou quieta, como se quisesse me dizer alguma coisa, com o corpo dela ali tão perto. Aliás, ela já tinha dito, ao me escolher para ser o último e fechar o texto, e eu estava vaidoso dessa escolha. O último normalmente era que lia já mesmo bem. Mas naquele dia, com aquele texto, ela não sabia que, em vez de me estar a premiar, estava a me castigar nessa responsabilidade de falar do cão tinhoso sem chorar. Camarada professora, engoli numa dificuldade de falar. Não tocou para a saída? Ela mandou-me continuar. Voltei ao texto, um peso que atrapalhava a voz e eu nem podia só fazer uma pausa de olhar as nuvens, porque tinha de estar atento ao texto e às lágrimas. Só depois o sino tocou. Os olhos do Guinho, os olhos de Isaura, a mira da pressão de ar nos olhos do cão tinhoso, com as feridas dele penduradas, os olhos do Olavo, os olhos da camarada professora nos meus olhos, os meus olhos nos olhos de Isaura, nos olhos do cão tinhoso. Houve um silêncio, como se tivessem disparado bué de tiros dentro da sala de aula. Fechei o livro. Olhei nas nuvens. Na 8ª classe, era proibido chorar à frente dos outros rapazes. Finalizamos a leitura de Nós Choramos pelo Cão Tinhoso. Pegando o título, Nós Choramos pelo Cão Tinhoso, e o final desse conto, quando ele diz aqui, na 8ª classe, era proibido chorar à frente de outros rapazes. Ele chorou sim ou não? E só foi ele que chorou? Eu acho que não, né? Eu acho que a gente conseguiu entender que tanto ele quanto os outros rapazes
As meninas também choraram bastante com pena do cão tinhoso. Bom, gente, aqui a gente tem o seguinte, a gente tem uma metáfora, tá? É um texto que é pesado, né? E talvez na primeira vista a gente não chegue a perceber isso. Mas como esse texto ele faz referência com outro texto também de um africano, um moçambicano, Luiz Bernardo Ana, a gente tem que ir primeiro a esse conto dele, ter uma ideia do que se trata e entendermos esse novo conto que é Nós Choramos o Cão Tinhoso. A princípio, eu vou falar de uma maneira estética do conto. Nós temos um narrador, personagem, que ele é adolescente, e temos muita presença de personagens. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui para não esquecer nenhum. Nós temos o próprio narrador, que é o Jacó, é um adolescente, ele está na 8ª série. Mas, além de Jacó, nós temos o... deixa eu achar o nome dele aqui, que eu esqueci. O Ginho. Além do narrador, nós temos o Ginho, a Isaura e o Cão Tinhoso, que são do primeiro conto, né? Nós matamos o Cão Tinhoso. E temos também os personagens daquela classe, né? Os amigos do Jacó, né? Que são apelidados. A única que não tem apelido aqui na história é a professora Camarada. O nome da professora é Porreira. É a única que, como eu já disse, não tem um apelido, porque ela é uma pessoa muito legal. E aí, o que essa professora faz? Ela escolhe os melhores alunos, os que leem mais rápido e melhor, para ler esse conto. E, como eu disse, a gente precisa retomar um pouco ou encontrar um pouco da história do primeiro conto, que é Nós Matamos o Cão Tinhoso. Na verdade, esse conto ele é metaforizado, né? Quando a gente vai lá buscar o anterior, a gente consegue perceber que existe uma metáfora com a dominação portuguesa e a colonização dos angolanos. Então esse conto representa a exploração, os maltratos que os angolanos tiveram naquele período. E quando se refere Nós Choramos pelo Cão Tinhoso, é uma referência aos demais países africanos que se sensibilizavam, que choraram mesmo pelos irmãos africanos, tá? Então, por mais que a gente entenda isso num contexto de sala de aula, né, num contexto adolescente, né, e que as mulheres se sensibilizaram, estavam lá, as mulheres e jovens, né, a professora e as amigas na sala de aula estão lá se emocionando. Existe um personagem, o Olavo, é aquele que não quer e diz que são maricas, vamos dizer assim, que os meninos não devem chorar e eles não se emocionam, né? Então esse é um grande desafio para o Jacó, que está lá lendo a história, mas na essência há essa metáfora desse conto que a gente não pode deixar de falar, de mencionar. É um forte candidato para estar lá cobrado algum trecho, alguma questãozinha do conto na prova do SSA 2. Tá? É um forte candidato para que haja alguma referência em relação a esse conto. Eu espero que você tenha gostado, que tenha me acompanhado até aqui. Me deixa saber nos comentários que foi que você gostou, se você gostou ou se você já conhecia esse conto Nós Choramos pelo Cão Tinhoso, ou se você já conhecia Nós Matamos o Cão Tinhoso. Me deixa saber aí o que você achou, o que você compreendeu, se você também pensou da mesma forma que eu, né, dessa metáfora aí. E é isso.
Eu te vejo no próximo vídeo, que vai sair logo mais, tá? Eu não vou demorar muito a postar, porque a prova já é domingo, dia 8. Então, o próximo conto que vamos ler é Passei por um Sonho, de José Eduardo Agulussa. Até lá!